Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa aula é uma aula para o terceiro ano. Nós estamos estudando sobre números complexos e há pouco nós falávamos sobre a ideia de argumento. Então, dentro da ideia de números complexos, nós temos a ideia geométrica do número complexo, certo? Aqui tem algumas ilustrações, e aqui nós falaremos sobre a representação do número complexo. Então, dentro dessa representação, nós aprendemos na aula anterior sobre a constante I. Então, Euler, ou também chamado, né, o nome dele é Euler, né? Então, Euler, ele disse o seguinte, que a partir do momento que você aplica uma raiz quadrada negativa, a propriedade I ao quadrado, então essa propriedade I ao quadrado, estabelecendo que ela é menos 1, ou seja, todo I ao quadrado é menos 1, então você pode estabelecer o seguinte, que I pode sim ser a raiz quadrada, então, de menos 1, certo? Então, se é a raiz quadrada de menos 1, e isso existe, a partir de agora você pode fazer contas com valores complexos, é claro, está em outro ramo da matemática, com esses valores de raiz quadrada de número negativo. Então, essa aqui é a grande sacada, uma das grandes ideias matemáticas que surgem nesses últimos séculos. Lembrando que isso tem 300 e poucos anos, né? É muito recente. Fala, professor, mas algo de 300 anos é muito recente na matemática? É muito recente na matemática, porque você estuda coisas de 2000 anos. Né? Então, quando você está estudando as relações matemáticas, quando você está estudando, você estuda coisas tipo Pitágoras, 2.300 anos antes de Cristo, 2.200 anos antes de Cristo, ou 2.200 anos atrás, ou seja, 300 anos antes de Cristo, é muita coisa, tá bom? Muito tempo. Então, para isso, nós vamos falar aqui sobre o nosso número complexo. Então, a representação geométrica de número complexo é do tipo ZA mais BI. Então, ele é do tipo onde Z é igual a A mais BI. E quem é esse A? Esse A é a sua parte real, tá? Você chama isso aqui de parte real. E esse B com I aqui é a sua parte imaginária, certo? Imaginária. Pronto. A parte real, que é a parte A, ela vai dar todos os valores em relação a x. Então, a parte real, que é a parte A, nós chamamos também de valores de x. Falando aqui do plano cartesiano simples, de Descartes, tá certo? Ou Descartes, depende de quem estiver lendo. E a parte imaginária é os seus valores em y, tá? Então, podemos falar assim que você tem valores reais e você tem valores imaginários aqui, ou da parte imaginária, em relação ao y, ou seja, nesse eixo y. Então, deixa eu colocar algumas coisas aqui para vocês, para a gente construir nossos argumentos. E daqui a pouquinho nós já faremos nossas questões do nosso módulo. Então, são 3 questões. Sejam bem-vindos. Antes de entrar agora por último, eu pedi para vocês colocarem aqui no chat a palavra presente e o seu nome junto, tá certo? Presente, coloque aí presente e o seu nome para ficar gravado aí no chat, tá? A partir de agora, pode fazer isso. Vocês chegaram por último agora, o professor não tinha dado a possibilidade de vocês entrarem, porque eu estava... Quando eu fui colocar para gravar aqui, simplesmente minha internet deu um bug, simplesmente caiu. Não sei por causa, motivo, razão, circunstância.
Eu prometo para você que está paga ela. Ok, aqui. O que acontece aqui? O nosso plano dos números complexos, nós chamamos de plano de Argand de Gauss. Por que, professor, plano de Argand de Gauss? Porque foi esses dois caras aí, tá? O Argand e o Gauss. O professor Gauss é aquele cara das lentes gaussianas, é ele mesmo, tá? Se você pensou isso quando ouviu a palavra Gauss, é exatamente ele, das lentes gaussianas que vocês estudam lá em física, certo? Esses dois caras fizeram um plano para representar medidas ou distâncias nesse plano. O eixo real é o eixo OX, né? Nesse caso aí está aparecendo aí para você. O módulo do número complexo é o módulo de Z, ou é o próprio RU, tá? Que nós calculamos ali quando nós estávamos falando sobre números complexos com trigonometria, tá? Aplicada a trigonometria nos números complexos, nós vamos ter o módulo de RU. RU é essa letrinha P aí, certo? E, além disso, nós temos o argumento. Quem é o argumento? O argumento é o θ, que é exatamente o ângulo. Em geometria analítica, nós chamamos esse ângulo de coeficiente, ou seja, a tangente desse ângulo é o nosso coeficiente angular, certo? Ou seja, a nossa inclinação. Então, o argumento é exatamente a inclinação em relação a esse valor aí. Nós temos mais uma aula ainda depois dessa, ou seja, nós estamos a 47 e 48. Nós temos a 49 e 50, que é módulo nos números reais. Nós vamos aplicar um pouco da teoria dos módulos em números reais e fazer algumas contas sobre isso também, que é a nossa próxima semana. Então, dito isso, eu vou falar para você, então, sobre módulo de um número complexo, que é o que nós vamos mais perceber hoje. Só um pouquinho, nós temos o seguinte, ó, módulo de um número complexo. Eu gostaria que você anotasse aí, se possível. Ok. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Renato. Obrigado, Amanda, Diogo, Pedro, o José. Gente, tem apenas 6 pessoas. Faltam ainda mais 6 pessoas colocarem o nome e a palavra presente aqui no chat. Tá bom? Aguardando vocês aí. Não se esqueçam. Continuando aqui, então, nossos estudos, nós vamos, então, falar agora sobre o módulo de um número complexo. Deixa eu só deixar um pouquinho maior aqui. Isso. Aqui. Módulo de um número complexo. No módulo de um número complexo, é a distância entre a origem e o ponto P. Tá? É simbolizado pelo módulo mesmo, módulo de Z ou o RU. Tá certo? Então, para você calcular essa distância aqui, que vai desse ponto chamado origem, até esse ponto AB aqui, ó, você utiliza a ideia de Pitágoras, tá? Então, essa lateral ao quadrado é igual às duas laterais ao quadrado somadas, tá? Então, módulo de Z ao quadrado é igual a o valor de A ao quadrado mais o valor de B ao quadrado. Bom? Então, tudo isso daqui, ó, toda essa parte aqui, é exatamente isso aqui que a gente está calculando. A gente chama isso de módulo do número complexo. Bom? Professor, e para que serve isso? Nós vamos fazer a seguinte demonstração. Vou colocar o exemplo aqui. Letra A. Exemplo 1. Obrigado, Lara. A Lara colocou também aqui a palavra. O nome dela é a palavra presente. Está faltando ainda 5 alunos. 4 alunos, né? Módulo de Z em relação a Z igual a 3 mais 4i. Beleza? Então, como que fica o módulo desse número? Ou seja, como que fica o módulo desse número complexo aqui?
O módulo desse número complexo é exatamente ρ raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ρ é igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 4, 25. 9 mais 16, 25, é 4 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 25 é assim. Beleza. Professor, mas para que me interessa saber disso? Te interessa exatamente saber disso pelo seguinte fato. Quando você calcula o módulo, que deu exatamente 5, o que você está calculando mesmo é uma medida geométrica. Tá? Você está calculando realmente a medida geométrica. E qual medida geométrica que eu estou calculando? Exatamente essa medida dessa linha rosa aqui, ó. Tá? Dessa linha rosa. Então, aqui é 4, aqui é 3, ó, 4 para o eixo Y, que é o eixo dos imaginários, ou seja, o eixo imaginário nesse caso, e 3 aqui para a linha X, que é a parte real. Então, o ponto é 3 e 4 aqui, ó, ponto 3 e 4, e aí você está calculando o quê? Está calculando exatamente essa distância aqui, a distância da origem até o ponto P. Então, é isso que a gente faz, é isso que nós estamos realmente fazendo o cálculo aqui. Um segundo exemplo, deixa eu ver aqui, uma coisa só um minuto. Vamos a um segundo exemplo. Diz assim, qual é o módulo de Z, sabendo que esse valor Z, exemplo 2, esse valor Z esse valor Z é igual a 1 menos 2 raiz de 2i. Certo? Então, para a gente achar isso aqui, como que vamos fazer? Então, você tem exatamente essa ideia, ou seja, o ρ. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 2 raiz de 2, também ao quadrado, porque existe uma soma entre eles. Então, novamente, ρ, que é a letrinha P, é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2, 4 vezes 2, 8. Então, 1 mais 8. 1 mais 8. Então, ρ é a raiz de 9. Então, a raiz de 9 é exatamente 3. E, novamente, professor, para que eu preciso calcular esse valor desse ρ, esse valor desse módulo aí? Para você identificar algumas coisas interessantes, principalmente a parte angular. O nosso número complexo é um número que tem todas as partes, ou seja, inclusive a sua parte também angular trigonométrica, tá bom? Observe aqui que o θ ficou exatamente esse aqui, ó. Ó, θ ficou exatamente esse ângulo aqui, pequenininho. Aqui o θ ficou tudo isso, ó. Tá certo? Então você tem aqui um valor negativo, você tem o número 1 e você tem exatamente esse pontinho aqui, tá? Que esse ρ tem exatamente o tamanho 3. Tamanho 3. Beleza? Então aqui nós falamos sobre o módulo do número complexo e nós vamos falar sobre o argumento desse nosso número complexo. Lembrando que argumento é exatamente esse θ que aparece aí, certo? Esse θ é exatamente o nosso argumento. E aí,
aqui é a ideia de onde surge toda a parte de seno, cosseno e tangente que nós estudamos lá no início dos nossos módulos, tá bom? Acho que eu vou colocar um pouquinho da teoria aqui para vocês, para conversar um pouquinho. Então, aqui nós falamos sobre o módulo, nós já falamos sobre o número complexo em si. E aqui, argumento. O argumento, ele é exatamente esse θ, tá? Está entre 0 radiano e 2 π radianos, ou seja, que é uma volta inteira. Para colocar em relação a seno, então o seno de θ é B sobre P. O seno de θ é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é esse P. Tá bom? E aí nós podemos encontrar, a partir desses valores, o nosso argumento e também o nosso valor do módulo, tá bom? Então, exemplo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, porque com o exemplo fica mais fácil para a gente entender. Ó, um tipo de número igual a este aqui, ó, Z igual a SBI. Então, vamos colocar aqui um exemplo 3. Vou colocar aqui exemplo 3. No exemplo 3, eu quero que nós encontramos o argumento do seguinte número complexo. Z igual a 1 mais raiz de 3i. Tá? Z igual a 1 mais raiz de 3i. Nesse caso, para a gente encontrar os valores do argumento, ou seja, do seno de θ e do cosseno de θ, nós precisamos primeiro encontrar quem é esse módulo aqui, ou seja, quem é o RU. Então, a primeira coisa, a gente vai encontrar o módulo. Então, a primeira coisa para encontrar, nós vamos encontrar o módulo. Para encontrar o módulo, eu já aprendi como que faz. Ó, RU é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, certo? Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, módulo é igual, 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que dá 3, então dá mais 3, raiz quadrada de 1 mais 3. Então, RU é igual a raiz quadrada de 4, é 2. Então, pronto, então consegui aqui achar o nosso número 2. E agora, para nós encontrarmos o argumento, então vamos colocar aqui agora, argumento. O seno de θ, o seno do argumento, é igual a B sobre P. B sobre P. Quem é o nosso B? Nosso B é raiz de 3. Tá vendo? Nosso B é raiz de 3. Então, ficou raiz de 3 sobre 2. Pronto. E o nosso cosseno de θ, ou seja, o nosso argumento, o cosseno do nosso argumento é exatamente A sobre P. A sobre P. O valor de A é 1 e o P é 2, então ficou 1 sobre 2. 1 sobre 2. Ok? Então, observando rapidamente aí, o seno sendo raiz de 3 e o cosseno sendo meio, nós vamos olhar na nossa tabelinha lá. Você já sabe como construir a tabelinha, né? A tabelinha cosseno e seno e tangente também, né? A gente acaba decorando isso aqui, ó. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 3, 2, 1. Né? Tudo sobre 2. E raiz para quem não é 1. Certo? E raiz para quem é diferente de 1. Então, aqui você acaba de construir, fazendo isso, as relações de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Tá? Observemos aqui que quando o cosseno é exatamente meio, quando que o cosseno é exatamente meio, só um minutinho aqui, deixa eu só inverter aqui. O primeiro aqui ele é sempre seno, e o segundo aqui é sempre cosseno. E aqui nós vamos ter a tangente. Eu vou deixar sem a tangente. Quando o cosseno é exatamente meio, quando tem 60 graus. E quando o seno é raiz de 3 sobre 2? Também quando tem 60 graus. Ou seja, então, esse argumento aqui é o argumento em relação a 60 graus. E como que eu faço isso, professor? Então, se o seu θ é 60 graus, em radianos ele é π sobre 3 radianos. Tá? E essa aqui que é a resposta que ele vai procurar para você. Uma resposta em radianos. Tá bom? É isso que vai aparecer para você. Beleza? Sempre vai perguntar para você em relação a esse valor radianos. E aí tem outras formas também de a gente fazer isso, tá? Tem mais valores. Vou colocar um exemplo 4 aqui, para a gente também falar sobre isso daqui. E já vamos para a forma trigonométrica do nosso número complexo. Deixa eu ver um pouquinho isso aqui. Ok. Usando a mesma estratégia, nós vamos fazer... Deixa eu pegar aqui. O seguinte valor. Exemplo 4. Sabendo que o número complexo de Z é 3 mais 3i, encontre o seu argumento. Qual o valor do argumento do número complexo? É Z, sabendo que ele dispõe de valores A tanto, B tanto. Então não preciso descrever toda a questão aqui, mas apenas o número complexo em si. Então eu quero saber o argumento desse número complexo. Para saber o argumento, eu preciso encontrar primeiro o nosso RU lá, porque nós utilizamos o RU para fazer o nosso argumento. Então, primeira coisa, a gente vai encontrar o módulo dele. Tá? Para encontrar o módulo dele, eu sei que é RU é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, raiz desse valor, certo? Então, vamos colocar aqui. RU é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá 9 mais 9 dá 18. Então, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 9, mais 9 dá 18. Então, vai dar o RU igual a raiz de 18. 18 é 2 vezes 9, e raiz de 9 é exatamente 3. Então, nós podemos colocar 3 raiz de 2. Ok? 2 vezes 9 é 18. Raiz de 9 é 3, então ficou 3 raiz de 2. Então, nosso módulo ficou exatamente 3 raiz de 2. E agora, vamos fazer o argumento. Para nós fazermos o argumento, nós vamos utilizar exatamente as ideias aqui de seno e de cosseno. Então, seno de θ, o seno desse argumento é igual a B sobre o RU. B sobre o RU. E o cosseno do nosso θ é igual a A sobre esse RU também. O valor de B
é 3. Então, fica 3 sobre 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Beleza? Aqui, como eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, eu posso simplificar aqui, ficando o número 1 em cima. Então, ficou 1 sobre raiz de 2. Claro que a raiz de 2 vai ficar aqui, eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e em cima. Vai ficar raiz de 2 sobre 2, tá? Só fazendo a radiciação. É 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2, em cima por raiz de 2. Então, aqui vai dar raiz de 4. E em cima vai dar raiz de 2. Raiz de 4 é 2, então fica raiz de 2 sobre 2. Tá? Foi isso que a gente fez aqui. Letra B, eu tenho também 3 sobre raiz de 3, ou 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Novamente, eu tenho 3 em cima, 3 embaixo. Sobra 1, então fica 1 sobre raiz de 2. E novamente vai dar a mesma resposta ali, né? Raiz de 2 sobre 2. Então a pergunta é a seguinte, ó. Qual é o ângulo em que o seno e cosseno são iguais? Olá? Qual é o ângulo que o seno e cosseno são iguais? Aonde, professor? O cosseno deu raiz de 2 sobre... 45. Qual ângulo? 40 aí? 5. Perfeito, parabéns. Obrigado. Ó, então 45 graus. Então nosso ângulo é um ângulo de 45 graus. Então esse é o valor do nosso argumento. Transformando isso em radianos, então eu tenho π dividido para 4. Rad. Tá? Então 180 dividido para 4 dá 45. Beleza? Então algo bem simples, bem facinho de fazer. O professor mostrou para vocês aí as partes mais legais de todas. Vamos falar só um pouquinho sobre trigonometria e nós já vamos para os nossos exercícios. Na parte trigonométrica eu vou continuar a ideia do seno e do cosseno. Você já viu isso também lá na matemática C, né? Matemática C geralmente tem esse valor. Então, deixa eu ver se vocês têm matemática C. Tem sim. Matemática C. E lá no início do ano vocês devem ter visto alguma coisa nesse sentido também. Deixa eu mostrar para você então a forma trigonométrica disso. Ó, forma trigonométrica. Na nossa relação trigonométrica, na nossa forma trigonométrica, o que aparece para a gente... Deixa eu pegar aqui certinho. Deixa eu pegar aqui bem certinho. Para a gente comentar tudo de uma vez só. Isto. Então, na nossa forma trigonométrica, nós temos aqui o plano de Argand de Gauss, tá? Continua ele aqui, o A e o B. Tá? As razões trigonométricas, que são o nosso A sobre B, o A sobre P e o nosso B sobre P. Nesse caso aqui, ele trocou o A sobre P por H, que é a altura, tá? Mas é a mesma ideia. E, nesse caso, se A corresponde a esse ρ multiplicado pelo cosseno de θ, e o B corresponde também a esse ρ multiplicado pelo seno de θ, só fazendo x-men, ou seja, multiplicação cruzada, então eu posso substituir no lugar de A e B o nosso cosseno e nosso seno, certo? Como nós temos aqui
o RU aparecendo nos dois lados, a gente coloca em evidência. Então, a forma trigonométrica do nosso número complexo, ele é desse jeito aqui. Ele tem um RU, que multiplica o cosseno de θ, mais seno de θ vezes I, ou I seno de θ, tá bom? Então, é exatamente essa ideia aqui, que aparece aqui para a gente. O professor vai colocar alguns exemplos para vocês, para a gente se familiarizar. Nós estamos aqui no exemplo de número 5. Deixa eu ver outro exemplo aqui mais para cá. Vou colocar aqui um exemplo de número 5, para nós trabalharmos com ele. Ó, exemplo 5 é igual. Qual é a relação? Ó, obtenhamos a forma trigonométrica do número tal, 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 fazendo com que ele fique da forma... Então, tem todo um argumento por trás disso. E eu preciso encontrar a forma trigonométrica. Então, forma trigonométrica forma trigonométrica. Forma trigonométrica de quem, professor? Forma trigonométrica daquele primeiro número que o professor usou. Z igual a 1 mais 3i. Tá? Z igual a 1 mais 3i. Então, eu tenho exatamente o valor de Z mais 1, 3i. E aqui eu vou ter a forma trigonométrica de que forma? Ó, onde Z, ou seja, o nosso número complexo, é igual a RU, que multiplica cosseno de θ, mais seno e seno de θ. Pronto. Então, essa aqui é a forma trigonométrica do nosso número complexo, certo? Para a gente encontrar, então, esse nosso número complexo, nós precisamos encontrar esse nosso RU aqui, que nós chamamos de módulo. Para encontrar o módulo, então, eu também preciso encontrar o meu valor de seno e de cosseno. Então, eu também tenho que encontrar o RU, eu tenho que encontrar o módulo, eu tenho que encontrar, então, o módulo, e eu tenho que encontrar também o argumento. Tá? Então, eu tenho que encontrar as duas partes. O módulo, ele é encontrado da seguinte forma. RU é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, dentro da raiz quadrada. Certo? Então, é igual ao nosso 1 mais raiz de 3, o professor colocou 3 aqui, mas que não é 13, que é raiz de 3, que é o mesmo exemplo que eu estava usando lá em cima. Então, aqui vai ser 1 ao quadrado mais isso dentro da raiz. Então, ρ é igual 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 é 9, 9 vou lá. Ok? O nosso módulo é exatamente 2. Como... Obrigado, Arthur, por ter colocado aqui a palavra presente, o Zé Flávio também, o Pedro também, a Lara também. Se tiver faltando algum aluno que não colocou aqui ainda,
é importante que você coloque, tá bom? Então, nós encontramos o valor do nosso módulo, agora nós vamos falar sobre o valor do nosso argumento. Então, tendo encontrado o valor do módulo, o argumento é da seguinte forma. O argumento é o seno de θ é igual a b sobre ρ, b sobre ρ, e o cosseno de θ é igual a sobre ρ. O nosso b é a raiz de 3, então ficou raiz de 3 sobre 2, e o nosso a é 1 sobre 2. Então, qual o ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 sobre 2? É o nosso ângulo de 60 graus, já falamos sobre isso. Então, aqui o nosso θ é 60 graus. Se o nosso θ é 60 graus, o nosso θ é, vou escrever aqui a palavrinha ou, θ é π, que é 180, dividido para 3. Π sobre 3 rad, tá? Que chama-se radianos. Agora, com todas essas três informações, nós vamos colocar o nosso número complexo da forma trigonométrica. Tá? Então, vamos utilizar aqui uma canetinha vermelha aqui. Escrever, então, forma trigonométrica. Ok. Na nossa forma trigonométrica, nós vamos ter o seguinte, então. Z é igual a ρ, que multiplica cosseno de θ, mais I, que multiplica o seno de θ. Certo? Reescrevendo ele aqui, então, vai ficar o seguinte. Z é igual ao valor de ρ, que é 2, que multiplica o cosseno de θ é o cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3. E o seno de θ é o seno de I, seno de π sobre 3. Vai ficar mais I, que multiplica, ó, I que multiplica, né, o seno de π sobre 3. Tá? Então, já falamos já sobre o nosso módulo, o nosso argumento e a forma trigonométrica aí com um exemplo bem prático. Tá bom? Temos algumas outras informações, que é a potenciação do número complexo, mas o que mais aparece são esses dois elementos aí que o professor colocou para vocês, tá? Das nossas aulas 47 e 48. Só para ficar conhecido de vocês, o professor vai adicionar aqui a potenciação. Ok? No cursinho Alfa a gente aprofundou um pouco mais, eu dei essa aula tem 2 semanas. Então, só na forma da potenciação, gostaria que você anotasse aí. É bem simples. Tá? Se você elevar o número z a n, ou seja, se você colocar um valor exponencial no número z, você vai ter o seguinte. Você vai ter o ρ elevado a n, e você vai ter o cosseno de n vezes esse θ, certo? N vezes esse θ, mais I com o nosso seno, com esse N também,
vezes esse θ. Beleza? Então, só para exemplificar aqui para você. Nosso número complexo é esse, tá? Nosso número complexo é exatamente esse aqui. E nós vamos elevar ele, ou seja, vamos fazer z elevado a 3. Então, vamos fazer z, tá? Z elevado a 3. Então, quem vai ser esse z elevado a 3, professor? Olha aqui que facinho, ó. Z elevado a 3, o nosso z é exatamente esse aqui, tá? O nosso z é exatamente esse carinha aqui. Esse é o nosso elemento z. Vou fazer z elevado a 3. Quem que é z elevado a 3? Z elevado a 3 é o nosso argumento elevado a 3, ou seja, o nosso 2 elevado a 3, vezes o nosso cosseno de n vezes 3, ou seja, cosseno de 3 vezes π sobre 3, 3 vezes π sobre 3, certo? Mais i, que multiplica o seno de 3 vezes π sobre 3. Ok. Aqui tem um parênteses aqui. Então, quando eu levei o meu z ao cubo, ou seja, quando eu levei z a 3, eu vou encontrar que z elevado a 3 é igual a 8 vezes cosseno. Como aqui vai ser 3 vezes π dividido para 3, eu posso cancelar o de cima e de baixo, ficando apenas com π, tá? Então, cosseno de 180, que é o π, né? Mais, porque é 3 vezes 60, né? 3 vezes 60 dá 180, então cosseno de π. Ou só cancela aqui em cima e embaixo. Mais i seno de π também aqui, beleza? De π. Beleza? E fecho aqui, fecho aqui. Prontinho. Então, essa aqui é a forma da potenciação do nosso número complexo. Ele é bem interessante, como você elevou tanto a parte numérica do RU, ou seja, o nosso argumento. Também você elevou o nosso módulo. Então, você vai ter um novo número complexo agora, a partir da ideia da potenciação. Convido vocês para nós resolvermos os nossos exercícios. Temos aqui ao todo 3 exercícios. Vamos falar sobre eles. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Coisas que a gente já sabe aqui. O módulo do número complexo é igual a... Então, ele quer saber qual é o módulo desse nosso número complexo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar quem é esse 2014 e quem é esse 1987. Nós já aprendemos na aula anterior que é só pegar o 2014 e dividir ele por 4. Tá? Só pegar o nosso 2014 e dividir ele por 4. Professor, por que a gente vai dividir por 4? Não lembra a gente aí, ó. Você tem o elemento i, o resultado dele é i. Você tem o elemento i ao quadrado, que ele colocou como resultado menos 1. Você tem o elemento i ao cubo, que o resultado é menos i. E você tem o elemento i à quarta, que o resultado é 1.
E a partir de agora todos repetem. Tá? Então todos eles começam a repetir de novo. E a quinta é o valor I. Certo? E a sexta é o valor -1. E a sétima é o valor -I. E a oitava é o valor 1. Ou seja, eles se repetem de 4 em 4. Tá? Sempre se repetem de 4 em 4. Então, se os valores sempre se repetem de 4 em 4, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode estar dividindo 2014 por 4. 2014 por 4 vai dar 5. 4 vezes 5 é 20. 20 tira 20 fica 0. Com esse 14 eu não posso descer 1, tem que colocar 0 aqui. E aí eu preciso descer o 4 agora. Para dar 14 dá 3. Então 3 vezes 4 é 12. Sobrou 2. Então significa que como sobrou 2, é o meu segundo número. Ó, I elevado a 2. Tá certo? Então esse daqui eu posso substituir por I elevado a 2. Então vamos lá, vou colocar aqui. Z igual a I elevado a 2. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com 1987. 1987 dividido por 4. Vai dar 4 vezes 4 dá 16. Sobra 3. Abaixo 8, 38. 38 você vai ter... Deixa eu fazer isso aqui para dar mais espaço. 4 vezes 9, 36. Sobra 2 de novo. Aí eu vou fechar o 7. E 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Resultado 3, ou seja, resto 3 aqui pra gente. Resto 3 é o terceiro número, então é -I. Então esse valor aqui, ele é exatamente o nosso terceiro número, ou seja, -I elevado a 3. Tá bom? Esses valores a gente já sabe quanto que é. Então, nosso elemento Z é igual. I ao quadrado é -1. -1, tá ali. -1. I elevado a 3 é -I. Aqui deu menos. Beleza. Agora, com esses valores aqui, a gente pode já achar o módulo desse número, que foi o que ele perguntou. Quem é o módulo do número? Então, o módulo do número é exatamente Z dentro do módulo, ou ainda nós chamamos de ρ, tá? Que é A ao quadrado mais B ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. O A é -1 e o B é -1 também, né? Que é o valor que está na frente do I aqui. Então, eu tenho que o ρ é igual a -1 ao quadrado mais -I, caso que é -1, ao quadrado também. Então, isso dá o ρ é igual a raiz de 2. Pronto. Questão de número 1 resolvida. Alguma pergunta em relação a essa primeira questão? Bem fácil? Professor, Oi, pode falar. o módulo ele é igual ao Z? Isso. O modo de Z é igual ao nosso ρ, que é aquele pezinho ali. Ah, tá. Ok? Tá? O nosso módulo é igual àquele pezinho ali, que é a distância que vai da origem até o ponto AB. Essa distânciazinha vermelhinha que está aí no seu material aí. Beleza? Questão de número 2. Alguém, por obséquio, poderia ler o número 2 por gente, por favor? Beleza. Pode ler. No plano complexo, o número z igual a 2 menos 3i é o centro de um quadrado e w igual a 5 menos 5i é um de seus vértices. O vértice do quadrado não consecutivo w é um número complexo. Ok. Então, ele pergunta aí se isso é um número complexo. Qual é o número complexo, né?
Beleza. Então, se menos 2, se 2 menos 3, 2 menos 3 é um vértice, e 5 menos 5 é outro vértice, e ainda ele diz o seguinte para a gente, um dos seus vértices, o vértice. Então, se W é um valor não consecutivo, o que a gente vai ter que encontrar em relação a esses dados? A gente tem que encontrar quem é esse x vértice e quem é esse y vértice do próximo valor, tá? Então, ele diz aqui para a gente assim, ó. Vamos ver se a gente coloca aqui de forma mais fácil. Eu tenho que achar um vértice W que corresponda a esse número complexo. Ou seja, eu tenho que achar eu tenho o centro do quadrado, tá? Então, o número Z é o centro do quadrado e W é um dos seus vértices. Então, vamos pensar aqui, ó. Nós temos isso, imagine que seja um quadrado, utilize aí a sua imaginação. Aqui é o centro, tá? Aqui no centro fica o número Z, e aqui nesse vértice fica o número W. Beleza? Ele quer esse carinha daqui, ó. Vamos chamar ele de A, qualquer letra que você quiser. Ele quer esse cara aqui. Ele quer quem é esse X aqui e quem é esse Y aqui. No caso que não chamamos de Y, nós chamamos de número imaginário, né? X vértice, Y vértice. Deixa Y vértice mesmo, porque aí você já entende quem que é esse X vértice, quem é esse Y vértice aqui. Se esse cara aqui é exatamente a metade, o que eu fiz então? Eu peguei o X vértice do W e o Y vértice do W e somei com o X vértice do A mais o Y vértice do A, deu Z. Então, presta atenção aqui para você ver o seguinte, ó. Para mim achar esse X vértice desse cara aqui, que é o 2, para mim achar exatamente esse 2 aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que somar esse X vértice aqui, mais esse X vértice aqui, e dividir para 2. Exemplo, ó, você tem aqui o número 2 e o número 6, tá? De 2 até 6. Eu quero achar o centro aqui. Como que eu acho o centro aqui? A gente já sabe que 2 até 6, a metade é 4, ou seja, o centro é 4. Mas como que a gente faz isso? A gente pega o 2 mais 6, 2 mais 6, e divide isso por 2. Então vai dar 8 por 2, vai dar exatamente 4. Então esse aqui é o ponto médio. Se ele diz que o Z é o nosso ponto médio, é o centro do quadrado, que é o ponto médio, então eu posso usar a mesma ideia da média aqui. Bom, deixa eu só apagar aqui. Vamos fazer exatamente isso. Então, pegando aqui, ó, eu tenho 2 é igual 5, que é o nosso W aqui, ó, 5 menos 5i, e aqui é 2 menos 3i, e aqui eu não sei. Então, 2, ó, mais x vértice, mais o x do A, sobre 2. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa para o y também. Menos 3, ó. Então, menos 3 é igual menos 5, mais o y do A, ó, y do A sobre 2. Prontinho, então já achei já os valores, tá? 2 vezes 2 aqui é 4, a multiplicação cruzada. Nós temos então que 4 é igual a 5 mais xa. Passando esse 5 lá, vai ficar menos 5, então vai ficar menos 1. Ou seja,
XA tem resultado menos 1. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa, então, para o y do A. 2 vezes 3 é 6, então dá menos 6 errei. Ficou menos 6 igual a menos 5 mais y do A. Esse menos 5 ele passa, também ele vai ficar menos 6 com 5, dá menos 1. Então, eu tenho y do A é igual a menos 1. Então, o nosso A aqui vai ser menos 1 e menos 1. Como o número complexo ele é do tipo A mais BI, então, o nosso A é exatamente menos 1 menos I, certo? Menos 1 menos I. A resposta, letra C, de casa. Tudo beleza quanto à questão 2? Fácil de entender? Tem alguma pergunta? Ok. Vamos à nossa questão de número 3. Alguém, por favor, poderia ler a questão de número 3 para a gente? Eu leio. Pode ler. No plano complexo de origem O, representado na figura abaixo, o ponto A é a imagem de um número complexo U cujo módulo é igual a 4. Se B é o ponto imagem do complexo V igual a U dividido por I, então é correto afirmar que... Beleza. Então, ele colocou aí que a imagem desse cara é U sobre I. Deixa eu colocar aqui, então, para todos conseguirem enxergar aqui. 3. Várias coisas interessantes a gente já tem aqui. Primeiro, ele diz que o módulo é 4. Então, se o módulo é 4, a gente já sabe que essa distância aqui é 4. Beleza? Essa distância aqui é 4. Só para eu colocar de uma cor mais forte. Deixa eu colocar aqui do vermelho. Isso. Então, essa distância que vai da origem até essa borda aqui é 4. A gente já sabe, então, que o RU é 4. Nosso RU é exatamente 4. Como o nosso RU é a mesma coisa do módulo, também nós sabemos que o módulo de Z é exatamente 4. Beleza? Outras coisas que ele coloca aqui é exatamente o ângulo. Ele coloca aí que o ângulo é exatamente 60 graus. Se o nosso ângulo ele é 60 graus, então eu tenho tanto seno quanto nosso cosseno. Então vamos ver o que a gente consegue aqui. U é igual a mais BI, ou seja, nosso número complexo, né? Mais BI. Nós temos que o nosso A o seno é 60, né? Ou seno 60 ou cosseno 60. Então, nosso A é menos 4 vezes o cosseno de 60 graus. E o nosso B é 4 vezes o cosseno de 60 graus. Professor, por que aqui é menos e aí... Opa, desculpa. Eu falei cosseno, aqui embaixo é seno. Lembre-se lá, a parte da esquerda aqui ela é negativa para os valores de cosseno, tá certo? As partes de baixo aqui ela é negativa para os valores de seno. Então, sempre lembre
aquela fotinha assim, ó. O cosseno, ele é um cara com sono, tenta deitadinho. E o seno é um cara acordadão, tá? Beleza? E aqui o cara com sono. Do lado de cá é negativo, do lado de cá é positivo. Então, esse aqui é o nosso cosseno. O nosso consono. E esse aqui é o nosso seno. Aí eu tenho certeza que você não esquece mais essa relação. Então, dito isso, nós temos o seguinte. Como o valor que ele apresenta para a gente de A e de B, no caso, o cosseno de 60 graus é exatamente meio. Então, só substituindo aqui, nós vamos ter que A é igual a menos 4 vezes meio. Metade de 4 é 2. Então, nós temos que o nosso A é igual a menos 2. Então, nós achamos já o valor de A. Fazer a mesma coisa para o valor de B. É 4 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Desculpa, que raiz de 3 sobre 2. Dividindo aqui vai dar 2 raiz de 3. Então, nosso B é exatamente 2 raiz de 3. Construindo, então, o nosso elemento U, ou seja, o nosso número complexo U, então, o U é igual a A, que é menos 2, e o B, que é 2 raiz de 3. Então, mais 2 raiz de 3i. Pronto, então, temos o nosso número complexo pronto aqui já. Agora, vamos responder a nossa pergunta. O que ele pede para a gente fazer é U sobre I. Né, ó, U sobre I. Então, ele quer que V seja igual a U sobre I. Quem é o nosso U? Nosso U é esse cara aqui. E quem é I? I é o número complexo normal. I. Então, vai ficar o seguinte. Menos 2 mais 2 raiz de 3i sobre I. Pronto. Tá? Já colocado aqui. Deixa eu só colocar um na sua frente aqui. Nós continuamos escrevendo certinho. Já colocado assim, nós temos o seguinte, nós podemos subdividir esse valor aí ou apenas simplificar, tanto em cima quanto embaixo. Como eu quero simplificar embaixo pelo número 1, eu tenho I multiplicado por I é menos 1. Só que eu não quero que aqui embaixo dê menos 1, eu quero que aqui embaixo dê 1. Então, eu vou colocar o sinal de negativo nesse carinha aqui. Ó. Então, quando eu multiplico I com menos I, vai dar menos I ao quadrado, menos I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1. Ou seja, valor 1. Então, eu quero que aqui embaixo dê o valor 1. Então, eu vou colocar o menos I aqui, tá? Para dar valor 1, ou seja, dar valor positivo. Então, eu vou fazer uma simplificação aqui, ó. Multiplicar por menos I embaixo. Logicamente, eu vou multiplicar por menos I em cima também. Tá? Para manter a nossa proporção. Ok, feita essa multiplicação, eu vou ter 2 que multiplica menos I, vai dar 2i, tá? Porque menos com menos é mais. 2 raiz de 3i, que multiplica menos I, vai dar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 1. Vezes 1. Tá? Eu nem preciso desse 1, né? 2 raiz de 3. O que que vai dar 1? Ó, I vezes menos I vai dar 1. I vezes menos I vai dar 1 aqui embaixo também. Tá? Então, aqui vai ficar 1 aqui embaixo também. E aqui também nem precisa, também é só. Então, o nosso número complexo, a nossa divisão, deu exatamente esse valor aqui. Então, o valor de V é igual a 2i mais 2 raiz de 3. Como
ele apresenta aqui para a gente algumas respostas como pertence ao primeiro quadrante, ao segundo, é U mais V, é U menos V. Então, a gente vamos identificar aqui como que a gente faz esses valores aqui. Esse aqui deu o nosso V. Nós temos o valor de V e nós temos o valor de U. Tá? Vamos fazer U mais V aqui. U mais V. Quanto que é U mais V, professor? Ó, o U é menos 2, mais 2 raiz de 3i, somados a 2 raiz de 3 mais 2i. Só para colocar na mesma ordem aqui, os dois valores. Quando você tem essa soma, como você faz para somar dois números iguais a esse? Você faz o módulo dele, tá? E nós vamos fazer exatamente o módulo desse valor. Então, vamos pegar ele aqui e colocar assim. U mais V, tá? O módulo dele. Como esse daqui representa o meu A, esse aqui representa o meu B, esse daqui é meu número complexo, Z, então eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ficou menos 2 mais 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 raiz de 3 mais 2 ao quadrado. Ok? Tudo isso dentro da raiz quadrada. Eu estou fazendo o módulo. Lembrando lá que o módulo, né, de Z é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Para a gente terminar, então, aqui, nós temos o seguinte, ó, que U mais V, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. Vamos lá. Tem que fazer aqui parte por parte dessa aqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Menos 2 mais 2 raiz de 3 multiplicado por menos 2 mais 2 raiz de 3. Então, vai ser 2 vezes 2, 2 vezes esse vezes esse, esse vezes esse. Tá? É a mesma coisa para o próximo. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para dar um espacinho aqui para a gente. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4 raiz de 3. Então, vai dar mais 4 raiz de 3. 2 vezes 2, só um minutinho aqui, né? Mais que é menos, né? Isso, menos 4 raiz de 3. 2 vezes 2 é menos 4, raiz de 3 também. E 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, vai dar mais 4 raiz de 9. Nesse caso aqui, ficou 4. 4 com 4 dá 8. Então, menos 8 raiz de 3. E aqui vai dar 4 vezes 3 é 12, mais 12. Tá? Raiz de 9 é 3. 12 com 9 deu 16, então deu 16 menos 8 raiz de 3. Então, deixa aqui. 16 menos 8 raiz de 3. Do outro lado, como eu tenho o sinal de positivo, então a única coisa que vai dar diferente é esse negativo aqui. Né? Os dois são positivos, então vai dar mais 16 mais 8 raiz de 3. Beleza?
Raiz de 3 com 8 raiz de 3 com 8 raiz de 3 negativo, eu posso cancelar aqui os dois, eu tenho 16 mais 16, que dá 32. Então, o módulo de U mais V é igual a raiz quadrada de 32. Que vai dar U mais V. 4, 32 é 16 vezes 2, então raiz de 16 é 4, 4 raiz de 2. Tá bom? Beleza? E aí a resposta A está correta, porque se você somar U mais V, você tem módulo de 4 raiz de 2. Tá bom? Professor, Pode falar, filho. qual o erro da C e da D? O erro da C, o B pertence ao terceiro quadrante. O B pertence ao terceiro quadrante? Sim ou não? Ah, ele é 2 raiz de 3, né? Isso. Mas o valor B, ele pertence ao terceiro quadrante? Só de você olhar a imagem lá, quem é o valor B naquele círculo lá? Você tem um círculo, deixa eu... Você tem o valor do círculo. E aí, você tem o valor A, que é esse valor que vai até aqui, ó. O valor B. Então, você tem aqui o ponto A. Então, o valor B, aqui você tem o X e o Y. Ah, Ou pode o crer, o B é valor... 2 raiz de 3 mais 2i, né? Isso. É ele aqui Ah, em então cima, ó. Ele não é o terceiro quadrante, ele é o segundo quadrante. Aí por isso que está errado. E a letra D... e a letra D pergunta se ele pertence ao quarto quadrante, aí que já seria aqui embaixo, ó. E Já seria o aí? quarto quadrante aqui embaixo. O triângulo equilátero AOB é equilátero? O triângulo AOB é equilátero? Ó, então você vai de A até aqui e fecha aqui. Ele não é equilátero por quê? Porque eles são diferentes, né? Você tem dois, ó, você tem que o V é 2i mais 2 raiz de 3. Então, sua parte real, que é esse daqui, ó, é 2, e essa daqui é 2 raiz de 3, ou seja, é um pouco maior. Então, aqui, como a raiz de 3 é Mas aí o aproximadamente ponto B seria onde, então? Nesse desenho o seu? ponto, aqui, ó, nosso ponto B é esse daqui. Ó, esse aqui é o B, beleza? E esse daqui é o nosso A. Aqui é o nosso A. E aí ele perguntou se esse triângulo que é formado de B até A e a origem aqui, ó, ele é equilátero. Claro que não, porque um lado é 2, outro lado é 2 raiz de 3. Ó, porque o nosso elemento V, a parte imaginária é 2. Deixa eu só trocar aqui. Nossa parte imaginária ele é 2. E a nossa parte real, ó, nossa parte imaginária, que é esse eixo imaginário aqui, ó, é 2. E a nossa parte real é 2 raiz de 3. Aí se você Menos pegar 2 lá, raiz de 3, não seria, né? isto, menos 2 raiz de 3, perfeito. Menos 2 raiz de 3, que é no caso negativo. Então, por que que não é equilátero? Porque para ser equilátero, ele... Equilátero não. Equilátero que ele perguntou? Para ser equilátero é impossível, né? Porque aí tem que ter os três lados iguais. Aí fica mais difícil ainda. Tá bom? Beleza. Deu para entender? Gente, um abraço, um bom dia para vocês, boas aulas ou bom descanso para quem vai descansar, tá? Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade.